Dentre as definições para a luz, né, a luz ela era responsável pela percepção visual. Então, a gente enxerga as coisas por causa da luz. E aí, diante disso, nós temos fontes de luz primárias, também são conhecidas como corpos luminosos, são aqueles corpos que emitem luz própria, como tá aparecendo aí embaixo, lá. A lâmpada, o sol, a vela, tá? Aquele metal ali aquecido. E, em geral, né, acontecem reações que transformam um tipo de energia em outra. Então, tipo a lâmpada. A lâmpada, a gente tem transformação de energia elétrica em energia luminosa. Então, transforma a energia elétrica em luz, que é o caso ali do tungstênio, né? Ele consegue fazer essa conversão. O Sol faz fusão de hélio. E aí, nós temos essa luz que está chegando até nós. Nós temos a chama da vela. Então, temos combustão ali, precisa ter oxigênio para poder fazer a reação, e daí a gente tem essa fonte de luz, tá? Essas fontes de luz têm luz própria, por isso a gente consegue ver devido à luz que elas estão emitindo ali. Agora, existem corpos que não têm luz própria, tá? Que são esses daí, tipo eu, você, essa caneta aqui, os planetas, a Lua. A gente só consegue ver a Lua porque o Sol está iluminando a Lua. Então, são corpos que não emitem luz própria. A gente só enxerga porque existe uma fonte de luz primária que vai iluminar aquele corpo, e daí a gente tem o fenômeno da reflexão, tipo isso aqui, ó. Tem uma lâmpada, que é uma fonte de luz primária, tá? A luz vai, ilumina, por exemplo, aquela rosa, e aí a luz vem para os nossos olhos. Então a gente consegue enxergar esse corpo aí pelo fato dele ter sido iluminado por uma outra fonte. Então essas são as duas fontes de luz que a gente tem: fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Muito bem. Dessas fontes de luz aí primárias, a gente tem ainda dois tipos, que são fontes pontuais, também conhecidas como fontes pontiformes, e as fontes extensas. Qual é a diferença de uma para outra? Lembra, ótica geométrica. Então, a gente está estudando geometria. Lá na geometria, você já tinha estudado o ponto. O que era o ponto? O ponto era aquele cara que não tinha dimensão. A dimensão dele era desprezível, ele era um ponto. Eu não tinha como dividir aquele ponto em outras coisas. A fonte pontual é a mesma ideia. É um pontinho de luz que está emitindo luz em todas as direções. Tá? É um único ponto, e naquele único ponto eu tenho luz saindo para todas as direções. E o que seria uma fonte extensa? Bem, vamos voltar para a geometria. Eu tenho um ponto que não tem dimensão, dois pontos definem uma linha reta, e aí, dessa linha reta, quando eu traço a linha reta, eu tenho infinitos pontos nessa linha. Se eu tiver três pontos, por exemplo, onde eles não sejam colineares, né, que sejam na mesma linha, lembra que dois pontos sempre vão estar na mesma linha. Então, se eu tiver esse terceiro ponto aí, que não, onde esse conjunto não é colinear, então eu consigo formar o plano. A ideia dessa fonte extensa é que eu teria uma fonte de luz que está emitindo luz, mas eu tenho um tamanho. Então, diferente da fonte pontiforme, eu tenho uma fonte que tem um tamanho. Ela tem uma extensão. Então, seria alguma coisa assim, ó. O primeiro exemplo é uma fonte pontiforme. Eu tenho um pontinho de luz que está emitindo luz em todas as direções, e a de baixo ali uma fonte extensa, representada, por exemplo, por uma lâmpada fluorescente. Então, eu tenho vários pontos, digamos assim. Por isso que eu fiz essa analogia ali com a geometria, né, do plano. E esses vários pontos estão emitindo luz. Agora, olha os exemplos. Estrela Alfa do Centauri, observada da Terra, é uma fonte pontual. Poxa, a estrela está longe de ser um ponto. Se a gente pudesse chegar próximo de uma estrela, a estrela é algo muito grande. Como é que ela é um pontinho?
observada daqui da Terra. Ou seja, do nosso referencial, observando daqui da Terra, a estrela é um pontinho. Quando eu olho ali para a fonte extensa, que é uma lâmpada, poxa, a lâmpada, ela é muito menor do que uma estrela. Como é que eu estou considerando ela uma fonte extensa? Por causa do referencial. Então, no nosso referencial, eu estou olhando a estrela Alfa do Centauro, que está a uma distância de 4 anos-luz daqui, ou seja, é muito distante, ela virou um pontinho. Se eu quisesse observar essa lâmpada a 4 anos daqui, eu não ia ver nada. Mas daqui de perto, ela tem uma dimensão, ela tem um tamanho. Então, eu tenho uma fonte extensa. Tudo depende do referencial, tá? De como eu estou observando ali. Essa luz, ela vai se propagar através de alguns meios. Então, eu tenho meio transparente, translúcido, opaco, homogêneo, heterogêneo. Enfim, eu tenho vários meios aí. Eu representei esses 3 primeiros aí em vermelho para que a gente observe como é que fica a propagação ali, né, da luz nesses meios, tá? Que seria isso aqui, ó. Se eu pegar a palavra física e eu colocar tampando ali o F, o S, um pouco do I com meio transparente, eu percebo que esse meio permite a propagação da luz, tá? Ou seja, é uma propagação regular. Eu consigo ver direitinho o que está escrito. Exemplos disso é o ar, o vidro, ou seja, a luz se propagando através do ar, do vidro comum, tá? Eu consigo ler a palavra. Se eu pegar um meio translúcido, tipo papel vegetal, aquele que você usa para fazer mapa, ninguém faz mais mapa hoje em dia, né? Vidro fosco, você até consegue ler o que está escrito ali, mas não é a mesma coisa, né? Olha as outras letras ali como é que ficaram. Então, passa um pouco de energia, né? Existe uma perda, mas uma perda que dá para essa luz chegar até os meus olhos e eu conseguir enxergar. Legal. E conseguir saber o que está escrito de fato, né? Ou seja, tem pouca perda de energia ali. No primeiro, tem quase nenhuma, tá? Agora, no meio opaco, não passa nada. Não permite a propagação da luz. Então, tipo, a gente está dentro de casa. E aí existem parede feita de tijolo. O tijolo impede essa propagação. O tijolo seria um meio opaco. A madeira, o metal, seriam meios opacos. São meios que não deixam a luz se propagar, né? Não passa a luz. E aí, esses meios aí vão ser muito interessantes, muito importantes, para que a gente consiga entender a sombra, penumbra,